Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa última semana, né? A semana 6, em que a gente vai dar continuidade aos processos de propagação do calor, né? Falando sobre o último processo, que é a radiação térmica ou irradiação térmica, tá certo? E esse processo de radiação térmica, esses dois nomes significam a mesma coisa, tá? Radiação térmica ou irradiação térmica, tá? Porque vocês podem encontrar dessas duas formas. E é o processo de transmissão do calor que ocorre basicamente através de ondas eletromagnéticas, tá? O que são ondas eletromagnéticas? Ondas eletromagnéticas são ondas que a gente não consegue ver. Por exemplo, quando você está utilizando o micro-ondas da sua casa, as micro-ondas são ondas eletromagnéticas. Você não vê ondas saindo dali e chegando no alimento. Quando você está falando no celular, quando você está utilizando a internet, tem ondas eletromagnéticas chegando ali que são ondas de transmissão de dados. Quando você vai fazer um raio-x, o raio-x ele também é uma onda eletromagnética. Você não vê uma onda saindo lá do aparelho e chegando até você. Então, ondas eletromagnéticas são ondas que geralmente a gente não costuma ver. A única onda eletromagnética que a gente consegue ver é a luz, tá? A luz do sol, a luz de uma lâmpada, isso também é uma onda eletromagnética. O calor, gente, ele se propaga através de uma onda eletromagnética que chama infravermelho. Elas também podem ser chamadas de ondas de calor, tá? O infravermelho ou ondas de calor, que é basicamente o seguinte, né? Se você está de olho fechado e chega uma pessoa até você, um animal até você, você sente o calor, mesmo você não vendo, você sente o calor daquela pessoa. Isso é a onda na faixa do infravermelho. Então, não precisa ter um contato para você sentir aquele calor. Você sente mesmo a uma determinada distância, certo? Então, é isso que está acontecendo aqui, ó. Esse fogo aqui está liberando calor e as ondas de calor, as ondas do infravermelho, estão mandando esse calor até a pessoa, não está tendo contato, certo? Então, sempre que não houver o contato, essas ondas vão ser transmitidas através das ondas de infravermelho, ok? Um fator interessante, gente, é o seguinte: como essa radiação térmica acontece através de ondas eletromagnéticas, ela é o único processo de transmissão do calor que acontece no vácuo, tá? Então, o calor do Sol chega até a gente por radiação térmica. Se fosse utilizado algum outro processo que a gente já viu, como a condução ou a convecção térmica, o calor do Sol não iria chegar até a gente, né? Porque lá no espaço tem uma região de vácuo. Então, o único processo que acontece no vácuo é a radiação térmica, ok? E ela não precisa do contato para acontecer. A radiação térmica, gente, só tem uma forma de parar a radiação térmica, porque, na verdade, os corpos estão irradiando o tempo todo, né? Então, qual que é a única forma de parar a radiação térmica? É fazer um processo de reflexão. Então, lembra que eu falei na outra semana da questão do forno, né? Então, vamos supor que a gente vai aquecer. A gente vai assar um alimento, tá? Que está lá dentro do forno. E a gente vai colocar um papel alumínio em cima desse alimento. Geralmente a gente faz isso com frango, né? Carne, coisas que precisam cozinhar mais. Por que a gente põe esse papel alumínio ali em cima do alimento? Porque o papel alumínio, ele vai bloquear a passagem de calor por radiação térmica. Então, o calor, ele vai tentar sair aqui, ó, mas o papel alumínio bloqueia através da reflexão. Então, o calor volta, ficando mantido aqui dentro, entre o papel alumínio e o alimento. Então, o processo para cozinhar vai ser mais rápido, para assar vai ser mais rápido, tá? Mais efetivo. Lembrem-se que essa parte do papel alumínio, quando você vai colocar assim no alimento, a parte brilhosa tem que ser colocada para baixo, tá? Para fazer esse processo de reflexão. Ok, gente? A radiação térmica, gente, ela é responsável por uma coisa chamada efeito estufa, né? Ah, efeito estufa que prejudica a natureza, né? Sim e não, porque na verdade o efeito estufa ele é um processo natural. Ele é um processo que acontece o tempo todo com a gente aqui na Terra. O Sol manda o calor, tá? Através dessas ondas de calor no infravermelho e chegam aqui na Terra, né?
Essas ondas aqui na Terra, claro, vão ser aquecidas ainda mais pelos corpos que estão aqui, né? As pessoas que estão vivos, animais, tudo mais. E aí, quando o calor ele vai tentar subir de novo, que aí no caso pelo processo de convecção, né, quando ele vai tentar subir, ele não consegue, porque tem uma região de gases aqui, ó, né, em volta da Terra que bloqueia a passagem do calor e fazendo com que o calor fique armazenado entre a Terra e essa camada de gases, tá? Geralmente está o ozônio ali e tudo, né? Que eles falam da destruição da camada de ozônio e tudo mais. Então, o calor ele fica armazenado aqui na Terra, certo? Ah, então isso é prejudicial para a gente? Não, porque se não fosse esse processo de efeito estufa, gente, a temperatura na Terra seria muito baixa. Então, a gente não teria condições de viver na Terra. Seria uma temperatura assim que o Sol fizesse, né? Se pusesse, a gente não teria um aquecimento aqui, teria uma temperatura super baixa. Então, a gente não, abaixo de zero, a gente não conseguiria viver, ok? E aí, então, a gente tem esse processo do efeito estufa que acontece de maneira natural, tá? Só que o que acontece, né, atualmente? Esse aquecimento desses gases que estão aqui em volta da Terra, eles têm crescido de maneira exagerada, né? Então, o crescimento desse aquecimento é que faz com que a gente fale que esse efeito estufa é prejudicial, certo? Por quê? Porque está aquecendo muito. Está aquecendo muito, então o planeta está ficando muito quente. Aí podem acontecer diversas outras coisas, né? Derretimento de calotas polares, destruição dessa camada de gases aqui, incluindo o ozônio, e assim por diante, certo? Então, originalmente, o efeito estufa ele é uma coisa benéfica, mas alguns processos atuais estão fazendo com que ele se torne prejudicial ao nosso ambiente. Esse efeito estufa é chamado dessa forma, gente, porque ele se comporta como uma estufa de plantas, tá? Nessa estufa de plantas, o que, que acontece, ó? A gente tem um vidro aqui nessas estufas, né? Em que o calor do sol entra, esse vidro ele faz com que o calor do sol entre, mas na hora que o calor que foi produzido ali dentro, né, junto com as plantas que estão ali irradiando também na faixa do infravermelho, né, ele não consegue sair. Então, se ele não consegue sair, o que, que acontece? É como se fosse papel alumínio em cima lá da carne que você está cozinhando. Ele vai e bate aqui no vidro e volta, ficando preso aqui dentro, certo? É o que é necessário, por exemplo, para algumas espécies de planta, né, crescerem e se reproduzirem. Então, nesses casos, a gente precisa desse aquecimento. Então, por isso se chamou o efeito lá de efeito estufa, porque é exatamente o que acontece numa estufa de plantas. Lá dentro é bem mais aquecido do que do lado de fora. Ok, gente? E aí, tem uma coisa que a gente utiliza no nosso dia a dia que acontece de várias formas, tá? Que é a garrafa térmica. Né? Qual que é o nosso objetivo da garrafa térmica, né? Fazer com que o alimento que esteja ali dentro, o líquido que esteja ali dentro, seja conservado em determinada temperatura, que pode ser quente, cafezinho quente, né? Ou pode ser frio. Eu vou colocar um leite gelado ali, eu quero que ele continue gelado. Então, a garrafa térmica, ela vai agir, ela tem que agir impedindo as trocas de calor pelos três processos que nós já vimos, né? A condução, a convecção e a irradiação térmica. Então, o que, que acontece na nossa garrafa? Existe uma região aqui, gente, que vai ser de vácuo, tá? O que é o vácuo? O vácuo é a ausência de matéria, né? Então, nessa região aqui, ó, entre a parte geralmente de plástico e a parte que está lá dentro, que é de vidro, existe o vácuo. Por que existe o vácuo ali? Porque o vácuo não deixa com que a troca de calor aconteça por condução ou por convecção. Para acontecer condução ou convecção térmica, tem que ter matéria, gente. Então, a condução e a convecção térmica não ocorrem no vácuo. Então, essa região de vácuo, ela é justamente para impedir as trocas de calor por condução ou por convecção térmica. Mas ainda poderia acontecer a troca de calor por radiação térmica, certo? Porque a radiação térmica acontece no vácuo.
Então, o que foi feito na garrafa? Colocou-se paredes espelhadas na garrafa. Você olha dentro da garrafa, você vai ver que tem um vidro ali, como se fosse um espelho, certo? Para que isso? Para que o alimento que esteja aqui dentro, né? Vou colocar o café, por exemplo, café quente. Então, o calor do café quente tenderia a sair, né? Só que como tem essa região espelhada aqui, o que ele faz? Ele bate aqui e volta, fazendo com que o calor seja mantido aqui dentro e o líquido esteja nessa temperatura que a gente deseja, né? A tampa da garrafa, ela serve justamente para impedir que o ar externo interfira aqui, ó. Então, ela vai isolar, né, o líquido que está aqui dentro das trocas, tá certo? E vai evitar também o processo de convecção. Ok, gente? Então, a garrafa térmica é um exemplo bem bacana em que acontece essa questão dos três processos, né? A gente bloqueia os três processos, ok? Então, para bloquear a condução e a convecção, basta produzir vácuo. Agora, para bloquear a radiação térmica, a gente precisa da reflexão, tá certo? Porque a radiação térmica é o único processo que acontece no vácuo. Ok, gente? Então, esse é a nossa semana 6, a radiação térmica, ok? Vamos para os exercícios que estão aí nas páginas 129 e 130. E vocês vão fazer o número 1, tá certo? O número 2 eu fiz aqui para vocês, mas ele estaria até feito ali, né? Mas eu coloquei o número 2 aqui, que ele vai falar justamente sobre a garrafa térmica. Olha só. Os 3 tipos de transferência de calor foram estudados ao longo das últimas semanas. Baseando-se nesses conceitos, explique detalhadamente as partes que compõem a garrafa térmica e que a tornam eficiente em manter a temperatura do líquido nela colocada, conforme descrito na imagem a seguir. Então, olha só, eu coloquei lá, ó, a tampa da garrafa impede o contato do líquido com o ar, evitando assim o processo de propagação do calor por convecção térmica. As paredes espelhadas impedem a propagação do calor por radiação. E o vácuo entre as paredes da garrafa não permite que ocorra trocas de calor por condução e convecção térmica. Que foi isso que a gente falou anteriormente, né? Então, às vezes, quando a garrafa, a gente costuma falar assim, né? Nossa mãe fala, a garrafa não está esquentando nada, a garrafa não tem que esquentar nada. A garrafa tem que manter a temperatura, né? E às vezes ela não é tão eficiente assim em manter a temperatura, porque às vezes esse vácuo aqui não foi feito de maneira adequada, né? Às vezes essa região espelhada aqui não está sendo suficiente para refletir a quantidade de calor. Então, tem vários processos que isso pode acontecer, ok, gente? Então, esse é o funcionamento da garrafa térmica. Vamos para o número 3. O número 3 é o seguinte: num dia quente, você estaciona o carro num trecho descoberto e sob um sol caustificante. Sai e fecha todos os vidros. Quando volta, nota que o carro parece um forno. Esse fato se dá por quê? Por que acontece isso, né? Primeiramente, a gente tem que entender que o calor ele vai chegar até o carro, né? E quando bate na parte de cima do carro, na lataria do carro, acontece o processo de condução, tá? Mas aí da lataria do carro para dentro acontece o processo de radiação, que é esse caso aqui que está descrito na letra A. O vidro é transparente à luz solar e opaco ao calor, ou seja, a luz do sol entra, mas o calor que vai ficar armazenado ali dentro do carro não consegue sair. É como se fosse lá na estufa. O calor não consegue sair e fica armazenado dentro do carro. Aí, quando a gente abre o carro, está um calor imenso ali, certo? Então, a letrinha correta aqui do 3 é a letra A, ok? E o número 5, gente, está dizendo o seguinte. Então, vocês vão fazer o 4, tá? E a gente vai fazer aqui o 5. Em uma geladeira, qual o principal processo de transferência de calor? Qual o principal processo de transferência de calor ocorre? E por que é importante desobstruir as prateleiras da geladeira, né? Eu copiei isso aqui igual tá no PET, tá, gente? Tá escrito tudo assim, esquisito. Então, quer saber o funcionamento da geladeira? Nós falamos sobre isso na semana 5, que é a semana da convecção térmica, né? O que acontece? Ó, o princípio físico envolvido nesse processo é a transferência de energia térmica por convecção.
Nesse processo, o ar frio torna-se mais denso. Então, o ar que vai entrar em contato com o congelador na parte de cima, né? Então, o congelador está aqui em cima. Então, o ar em contato com o congelador, ele fica mais denso, né? E faz o quê? E desce. Beleza? Quando você abre a porta da geladeira, entra ar quente aqui e a tendência do ar quente é subir. Então, o ar quente subindo, entrando em contato com o congelador, resfriando e descendo, forma o que a gente chama de correntes de convecção, né? Então, vai formar essas correntes de convecção dentro da geladeira. Aí depois a gente continua aqui, ó. Então, para a geladeira funcionar adequadamente, é necessário que exista espaço para a circulação do ar. Então, por isso, a gente não pode deixar as prateleiras muito congestionadas, muito cheias, né? Não pode colocar um paninho ali em cima da prateleira. Nossa avó que tinha mania de fazer isso, né? Colocar um paninho ali em cima da prateleira da geladeira. Isso não pode, porque prejudica o funcionamento dessas correntes de convecção, prejudicando o resfriamento dos alimentos ali. Ok, gente? Então, é dessa forma que funciona um funcionamento, nessa forma que funciona uma geladeira, né? Que se dá o funcionamento de uma geladeira. Ok, gente? Então, com isso, a gente termina a nossa semana 6. Vocês vão fazer o número 1 e o número 4. A gente encerra, então, o nosso PET 2, né? Com essa parte da radiação térmica. Ok, gente? Se tiver alguma dúvida, é só me procurar, tá certo? E a gente vai esclarecendo essas dúvidas e a gente se vê no próximo PET, né? No PET volume 3, depois do nosso recesso, tá certo, gente? Então, um abraço para vocês, fiquem com Deus e tchau, tchau.